Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, e domingo nós sempre trazemos um surba, uma fala inspirada para os irmãos e irmãs Naqshbandis do Brasil. Então o surba que nós traremos hoje tem como título Manutenção da positividade e da paz interior. Este surba foi um pedido de um irmão que pediu para eu tratar sobre esse assunto. Então vamos atender o pedido dele. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad Sayyidat Alawin al-Khairin Miliyada Rasulullah Miliyada Sadat Shahabi Rasulullah Miliyada Mashayhina Dastur Maulana Sheikh Abdullah al-Faiz Dagestani Sheikh Nazi al-Haqqani Miliyada Maulana Sheikh Muhammad Adil al-Naqshbandi Tarikatuna Subhanallah Khairun fil Jamia. No Hadith Sahih, autêntico forte, Muslim, número 2664, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o crente forte é melhor e mais amado por Allah do que o crente fraco, embora em ambos haja bondade. Busque o que te beneficia, peça ajuda a Allah e não te sintas incapaz. Se algo te acontecer, não digas, se eu tivesse feito tal coisa, teria sido assim ou assado. Mas diga, Qadar Allah wa ma shafal. Allah decretou e o que ele quis, ele fez. Pois a palavra se abre a porta para Shaitan. Então, vamos falar uma explicação breve aqui sobre esse hadith. Este hadith é uma lupa, uma bússola para quem busca preservar a sua positividade, fazer a manutenção da paz, né, dentro de si mesmo. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos orienta a agirmos com confiança. Buscarmos, nesse hadith, né, ele diz para buscarmos o que é benéfico para nós. Quer dizer, o que não faz bem para nós, nós devemos evitar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para que nós dependamos de Allah. Quer dizer, nos entreguemos a Allah. E nós temos que aceitar o decreto divino com serenidade. Quer dizer, o que estiver acontecendo, nós simplesmente aceitamos. Não precisamos ficar relutando contra determinada coisa. A negatividade e o arrependimento às vezes é natural que a gente tenha uma negatividade, mas a porta do arrependimento quanto àquilo a gente sempre tem aberta, né? Então a gente tem que buscar sentimentos, pensamentos que tragam luz e positividade ao coração. E sentimentos e pensamentos que obscurecem essa luz do coração, nós temos que evitar. Se a gente passa por uma situação ou se acontece algo que a gente sente que os nossos sentimentos e pensamentos obscureceram essa luz de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso está no nosso coração, nós devemos buscar a manutenção, mas a manutenção dessa luz, né, buscar que essa luz fique no nosso coração, mas se é uma coisa recorrente, sempre o mesmo assunto, digamos assim, nos causa problema, e sempre esse mesmo assunto está apagando essa luz de Allah subhanahu wa ta'ala no nosso coração, então pode acontecer de a gente ter que evitar determinado assunto, né? O coração é um espelho de Allah subhanahu wa ta'ala em nós. Quando
este espelho fica muito coberto de negatividade, de coisas ruins, de sujeira, então essa luz se apaga. E a nossa responsabilidade é observarmos cada pensamento para não deixarmos que a negatividade perdure em nós. Então, buscar a positividade nesse contexto é um ato de fé, não é um mero otimismo humano. Nós temos uma confiança total em Allah, que isso é chamado no Islã de tawakkul. E Allah, ele é todo misericordioso. Se algo de ruim acontece, de alguma maneira que a gente não compreende, a misericórdia dela está naquilo. E este tawakkul, essa entrega a Allah e a aceitação do seu decreto, o qadr, é parte importante da nossa religião. Então a gente tem que estar nos entregando a Allah e estarmos aceitando, e não ficarmos remoendo uma coisa e ficarmos negativos. Por exemplo, há cerca de 2 anos atrás começou a guerra de Israel contra Gaza. A gente já vinha alertando antes que isso acontecer. Há 3 anos atrás a gente já dizia que não passava de um ano que ia ter uma guerra em Gaza. Por quê? Porque a gente estudava cada passo de Israel e a gente estava falando, eles estão toda hora assassinando um ou outro palestino na Cisjordânia e estão provocando, uma hora vai ter alguma coisa maior acontecendo. E quando começou a ser massacre em Gaza e muitas crianças estavam morrendo diariamente, eu fiquei muito triste com isso. Muita gente ficou muito triste com isso. E daí algumas pessoas se revoltam. Falam, por que Allah subhanahu wa ta'ala permite que isso aconteça? Allah subhanahu wa ta'ala, ele permitiu que ocorresse a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, permitiu que ocorresse muitos genocídios. E ele não fez nada, porque ele deu livre-arbítrio para a humanidade, para que a humanidade agir como acha que tem que agir. Então, por mais bárbaro que o ser humano seja, Allah subhanahu wa ta'ala não está interferindo. Ele deu essa liberdade para nós. Então a gente não deve, por exemplo, nesse caso, questionar Allah, duvidar de Allah. Então, este assunto sobre Gaza era um assunto que me deixava muito triste, não por duvidar de Allah, mas porque eu não queria ver crianças morrendo. Agora, tiveram irmãos e irmãs que nos vieram relatar que eles preferiam nem mais ver televisão, nem mais acompanhar o que estava acontecendo lá, porque não conseguiam digerir, não conseguiam ver o que estava acontecendo, sofrer tanto, então eles não queriam nem ver o que estava acontecendo. E tudo bem, é uma posição assim compreensível. Se determinado fato que eu não posso fazer nada me fere tanto, me deixa tão triste, tão negativo, e eu não posso fazer nada para mudar aquilo, então eu não vejo as coisas relacionadas com aquele fato para que eu consiga ficar minimamente positivo, em paz dentro de mim. Por exemplo, agora recentemente teve uma operação policial no Rio de Janeiro que ocorreram várias mortes. A gente está cercado de violência ao nosso redor aqui no Brasil. A realidade é essa que não é comum em outros países fora das Américas, por exemplo, né? Então, as pessoas podem começar a ver uma enxurrada de informações sobre essa operação policial, sobre a violência no Brasil,
sobre política, que a política ela está sempre os políticos, né, sempre querendo cooptar votos para si por um fenômeno ou outro que aconteça, uma situação ou outra que aconteça. Então, muitas vezes as situações são criadas pelos políticos e, se não, elas são, digamos assim, aumentadas pelos políticos. Eles fazem reverberar mais ainda determinada situação, a mídia faz reverberar mais ainda determinada situação, porque a mídia quer ibope, os políticos querem votos, e nós que estamos ali acompanhando tudo isso, às vezes ficamos também tristes, negativos em relação à violência, por exemplo, alguns ficam com medo. Então, as pessoas têm que ter também uma noção, puxa, essa notícia sobre esse assunto está me fazendo mal, eu não vou mais ver. Toda vez que eu passar o olho no celular e tiver uma notícia sobre tal coisa, eu não vou ver. Toda vez que eu ligar a televisão e alguém estiver falando sobre determinada notícia que aconteceu, eu vou mudar de canal. Às vezes é necessário fazer isso se a pessoa não está conseguindo digerir determinada situação que está acontecendo no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático. Há 15 anos atrás, antes de ser muçulmano, como eu sou formado em geografia e eu estudo geopolítica desde 13, 14 anos de idade, há uns 15 anos atrás eu estava me aprofundando no sionismo. Eu estudava durante 4 horas por dia, mais ou menos, notícias relacionadas ao sionismo para entender melhor este movimento aí de dominância do mundo. E de tanto que eu aprofundei nisso, em notícias relacionadas ao sionismo, e eu entendi a lógica de como eles funcionam, e vi como isso era bárbaro, como era shaitânico, e comecei a perceber que para eles o valor da vida humana não existe. Para eles, se matar um rato ou se matar um ser humano é igual. E eu percebi que muitas vezes eles criavam situações para a morte de vários seres humanos e aquilo ali já estava sendo costurado, que eu via, tal notícia de um mês atrás mostra que eles estão indo nessa direção. Tal notícia de 15 dias atrás mostra que eles estão indo nessa direção. Daí acontecia alguma coisa que provava que aquela direção que estava observando era aquela mesmo e que dezenas de pessoas morreram para alguma ideia sionista prevalecer perante alguma outra coisa. Aquilo começou a me deixar depressivo, no sentido de que eu não acreditava como o ser humano poderia ser tão mau, frio, inescrupuloso. E ao observar esta crueldade ser friamente repetida várias e várias vezes, eu comecei a duvidar da humanidade, comecei a ficar deprimido. Graças a Deus, Allah subhanahu wa ta'ala me fez uma pessoa sempre positiva. Agora, há 15 anos atrás, eu estava começando a ficar deprimido por me aprofundar nesse tipo de estudo para entender a lógica que age essas pessoas. E eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal. Aquilo estava começando a me deixar negativo. Então o que eu fiz? Eu me afastei, falei, não vou mais estudar, eu já sei profundamente, muito, muito, muito sobre o sionismo, eu não preciso mais estudar isso, eu já sei como isso funciona. Então eu vou me afastar de notícias relacionadas a isso, e eu fiquei 4 anos, 5 anos sem estudar esse movimento para preservar o meu interior e para que isso não me levasse à depressão. Mashallah, eu pude voltar a estudar posteriormente isso, desconectado desse sentimento negativo que isso me trazia. Então, às vezes, a gente tem que observar coisas que se passam na nossa vida e que estejam nos deixando negativo, e às vezes a gente tem que se afastar dessas coisas. E tudo bem. O importante é a gente fazer manutenção da nossa fé, fazer com que a nossa fé esteja sempre forte, que nosso ambiente interior esteja sempre positivo,
em paz. E se a gente faz determinada coisa, tem acesso a determinadas informações, ou o que for, que começa a abalar isso, a gente tem que medir até onde a gente pode ir naquela direção ou não. E a gente tem que entender que a nossa fé, nossa positividade, nossa paz está acima de determinado estudo, de determinada direção que a gente venha tomar em nossa vida. Então, é sim de nossa responsabilidade, é a nossa força interior. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a estarmos atentos a isso e não cairmos nessa armadilha. Al-Fatiha.